Cris com vocês. Então, hoje no terceiro vídeo da função do segundo grau, nós vamos falar do gráfico dessa função. Então, todo gráfico da função do segundo grau é uma parábola. O formato da parábola é esse desenho que a gente vê aqui embaixo, nesses dois gráficos, e ela pode ser côncava para cima, como nesse primeiro exemplo, ou côncava para baixo, como nesse segundo exemplo. O que a gente pode identificar, então, num gráfico de uma função do segundo grau? Inicialmente, quem manda nesta concavidade é sempre o a, é quem está na frente do nosso x quadrado. Então, nessa daqui, o nosso a é 1, ou seja, ele é positivo, então ela é côncava para cima. Nessa segunda, o nosso a é negativo, o nosso a é menos 1, ele é negativo, então ela vai ser côncava para baixo. Podemos observar ainda que, quando ela é côncava para cima, a função sempre terá um mínimo. E quando ela é côncava para baixo, a função sempre terá um máximo. Esse máximo e esse mínimo, eles são calculados justamente pelo vértice que a gente já viu no outro vídeo. Então, se eu olhasse apenas pelo gráfico, eu sei que o meu vértice vai ter coordenada menos 1 em x e coordenada 4 em y. Ou seja, eu escreveria menos 1 e 4. Neste exemplo aqui, que ela é côncava para cima, o meu vértice em x, ele está no 1 e o vértice em y está no 0. Então, o meu vértice seria o ponto de coordenada 1 e 0. O que mais nós podemos observar, então? O nosso c, que é o número que fica sozinho lá atrás, é exatamente onde a função, o gráfico, corta o eixo y. Da mesma maneira, pode-se observar aqui que quando corta o eixo y, é exatamente no C que a gente identifica na equação do segundo grau, na função do segundo grau. Certo? Então, toda função do segundo grau tem um gráfico que é uma parábola, que vai ter um máximo ou um mínimo, essa concavidade depende do A, e o C é onde ele corta o eixo Y. Certo? E um resumo, então, que vocês já devem ter visto várias vezes também, e fazendo uma ligação, então, com o vídeo das raízes, lá da primeira aula. Então, o que nós podemos ter? Nós já vimos que se o nosso A é positivo, ela é côncava para cima, como acontece nos três casos aqui, e se o A é negativo, ela é côncava para baixo, como acontece nestes. E quando eu tenho delta, delta é aquele que fica dentro da raiz quadrada, lá do nosso primeiro vídeo, quando a gente calculou as raízes através da Bhaskara. E lá nós também observamos três casos, né? Que quando o delta é positivo, nós temos duas raízes diferentes. Então, ela vai cortar em dois lugares, côncava para cima ou côncava para baixo. Que quando o nosso delta é negativo, nós não temos raiz real. Então, ela não pode tocar o eixo x, porque graficamente as raízes é o lugar onde corta o nosso eixo x. Então, nesse caso aqui, se ela não tem raízes, ela não pode encostar. Então, côncava para cima, sem encostar no eixo x, e côncava para baixo, sem encostar no eixo x. E o último caso, então, que é quando o meu delta é exatamente zero, nós teremos duas raízes exatamente iguais. Então, o gráfico apenas encostará em um único ponto no eixo x. Côncava para cima ou côncava para baixo, que é este caso aqui. Ok? Então, esse é o nosso quadro resumo para os tipos de gráfico e como ele pode, então, ser interpretado a respeito do eixo x. Então, o eixo x é sempre onde as raízes irão cruzar o eixo x. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!